Então, na última parte da aula, a alimentação no Brasil, tá? Então, o que aconteceu no Brasil nas últimas décadas? Então, o Brasil sofreu uma série de mudanças políticas, econômicas, sociais, culturais, que impactaram no modo de vida da população. Então, o Brasil passou por uma mudança demográfica, certo? Então a gente tem a transição demográfica, a gente tem a transição nutricional e a gente tem a transição epidemiológica. O que é a transição demográfica? A gente não teve uma série de mudanças na pirâmide demográfica? Vocês estudaram isso em geografia, gente. Então, a gente teve, né, antes a pirâmide era assim, com uma base muito larga, né, muitas pessoas, muitas crianças, muitos jovens e idosos, né, pouquinho, certo? Lembra da pirâmide demográfica, certo? E o que aconteceu, né? A expectativa de vida ao nascer aumentou. Então as pessoas começaram a viver cada vez mais. Então essa pirâmide ela foi mudando de formato, foi diminuindo a quantidade de jovens, certo? Aumentando e aumentando a de idosos, né? Então a gente caminha aí para uma pirâmide invertida, mais para o futuro, né? Com mais idosos do que jovens. Bom, a gente teve também uma transição nutricional. O que é essa transição nutricional? Então, o Brasil ele era muito marcado por doenças, por desnutrição, ok? Por carências nutricionais. Então, isso era amplo no Brasil, muito, muito, muito amplo. Isso trazia muitas doenças. E aí, com a melhora de vida, né, melhora das condições de vida, aumento da riqueza no Brasil como um todo, a gente teve uma diminuição nessa desnutrição, nas carências de micronutrientes e aumento do sobrepeso e da obesidade, tá? Mas ainda existem bolsões de pobreza, que é muito comum ter desnutrição, e a gente pode encontrar indivíduos que tenham ao mesmo tempo carência de micronutrientes e obesidade. Isso é muito comum também, tá? Como que isso pode acontecer? Quando os alimentos que esse indivíduo consome são ricos em energia e pobres em micronutrientes, né? Então tem muita gordura, muito açúcar, mas não tem vitaminas e minerais. Então, provavelmente fonte de uma dieta rica em ultraprocessados e pobre em alimentos in natura, como vegetais, legumes, verduras, frutas, certo? A gente tem também a transição epidemiológica, né? Então, antes as pessoas morriam principalmente por doenças infecciosas, né? Doenças parasitárias. Principalmente essas eram as causas de morte principais. E hoje em dia a gente tem as doenças crônicas não transmissíveis como as principais causas de morte. Então, câncer, doenças do aparelho circulatório, diabetes são muito frequentes e também são as principais causas de morte, ok? Bom, o hábito alimentar do brasileiro, ele foi impactado pela culinária portuguesa, né? Porque foram os portugueses que colonizaram o Brasil, também pela culinária africana, por conta dos escravos trazidos para cá, e também pela culinária indígena, certo? Os índios que estavam aqui. Bom, tudo isso impactou no hábito alimentar do brasileiro. Mas com a industrialização, a globalização e o consumo excessivo de alimentos processados, a gente teve algumas mudanças nos nossos hábitos alimentares, né? A gente deixa de comer o nosso arroz e feijão, né? Tá diminuindo esse consumo de alimentos básicos, de frutas, legumes e verduras, por conta aí dessas coisas que a gente citou, ok? Bom, vou falar um pouquinho da POF, que é a Pesquisa de Orçamentos Familiares,
Então tem até uma POF mais recente, tá? Mas a de 2008 é suficiente para a gente ver o que a gente precisa. Então ela visa principalmente mensurar as estruturas de consumo, dos gastos, dos rendimentos e parte da variação patrimonial das famílias. Então ela vai mostrar com o que as pessoas estão gastando, ok? Bom, então a gente tem aqui, né, quem são os maiores consumidores de sucos e refrescos e refrigerantes. Então a gente pode ver que são os adolescentes, né? E do leite, por exemplo, quem consome mais são os idosos, certo? Aqui, ó, a gente tem quem mais consome biscoito recheado, são os adolescentes. E salada crua, quem mais consome? São os adultos, logo em seguida, os idosos, ok? Aqui é interessante que a gente vê o consumo dos alimentos pela renda, né? Então, o primeiro quartil são as pessoas que têm menos dinheiro e o quarto são as pessoas que têm mais dinheiro, tá? Então, aqui, ó, arroz e feijão, que são os alimentos básicos, né? Se a gente for olhar no quarto quartil, é onde tem o menor consumo desses alimentos básicos. Então, quer dizer que quem tem mais dinheiro está deixando de consumir esses alimentos. Mas, por outro lado, quem tem mais dinheiro consome mais salada e também mais frutas, ok? Aqui é interessante, é um estudo, se vocês quiserem, vocês me falam que eu deixo o link desse estudo para vocês. Ele vai verificar a renda familiar, o preço de alimentos e aquisição domiciliar de frutas e hortaliças no Brasil. Então, ele faz, por uma regressão logística, ele faz um gráfico aí para mostrar o quanto impacta a renda da pessoa no consumo de frutas, legumes e verduras, tá? Então, aqui, ó, dá para ver que quanto menor a renda, né, menor o consumo em calorias de frutas, legumes e verduras, certo? Mas aí chega um momento que vai aumentando a renda, vai aumentando também a participação de frutas e hortaliças nas calorias adquiridas, nas calorias consumidas. Mas chega num momento aqui do gráfico, ó, um pouco depois de 3.000, 4.000, que não importa mais se a pessoa ganha 4.000 ou 5.000 ou 6.000, já não tem diferença no consumo de frutas, legumes e verduras, ok? Na renda per capita, tá? Então, já não tem muita diferença entre quem ganha 3, e 4 e 5, todos vão gastar mais ou menos a mesma coisa com frutas e hortaliças. Então, é interessante esse estudo. Bom, aqui também, né? Então, quem tem mais dinheiro consome mais refrigerante, mais salgados, mais pizza. Aqui também, quem tem mais dinheiro consome mais alimentos fora do domicílio, né? Então, aqui a gente tem a prevalência do consumo alimentar fora do domicílio. Então, quanto mais uma pessoa ganha, mais ela vai consumir fora de casa. Aqui é bem interessante, que é a prevalência de inadequação, tá? Então, quando a gente está falando de açúcar, a gente está falando de 10% do total de energia vinda de açúcar, então acima disso é considerado inadequado. E quando a gente está falando de gordura saturada, então acima de 7% de gordura saturada é considerado inadequado também. E fibras, se a gente falar de quantidade menor ou igual a 12,5 gramas por 1.000 calorias, a gente está falando de inadequação também. Nesse caso, insuficiente e não que passou, tá? Então, aqui, ó, vamos ver os adultos de 19 a 59 anos, né? Se 67% tanto dos homens quanto das mulheres consomem mais açúcar do que o adequado, 82% dos homens consomem mais gordura do que o adequado e 87% das mulheres. E
mais do que 70%, tanto dos homens quanto das mulheres, não consomem a quantidade de fibra adequada, tá? Então, para vocês verem a inadequação, ok? Aqui a gente tem de micronutrientes, é a mesma ideia de inadequação, só que para micro, tá? Então, eu trouxe vitamina E para vocês, olha só, 99% da população consome quantidade de vitamina E insuficiente, ok? E vitamina C, 50%, metade da população consome insuficiente também, tá, gente? Então, a gente tem aqui o dado, né? Trazendo que metade da população tem excesso de peso, dos adultos, ok? E uma porcentagem bem interessante também para jovem, para obesidade, ok? Tanto em homens quanto mulheres. E aqui é aquilo que eu falei para vocês, né? Que aqui no Brasil a gente tem pessoas que têm ao mesmo tempo obesidade e carências nutricionais e a gente tem visto, né, uma crescente obesidade no Brasil e também uma crescente frequência de doenças crônicas não transmissíveis, tá? Desnutrição diminuiu bastante, mas ainda existe, principalmente nas áreas mais pobres. Carência nutricional também existe. Bom, a gente chega aqui nessa parte de segurança alimentar e nutricional. Quem está na segunda e na terceira série tá tendo uma disciplina específica sobre isso. Quem está na primeira série vai ter ainda uma disciplina específica sobre segurança alimentar e nutricional. Mas basicamente, quando eu estou falando de segurança alimentar e nutricional, eu estou falando de garantia de um acesso à alimentação adequada. Então, essa alimentação tem que ser suficiente, ela tem que ser segura em nível microbiológico. Então, ela também tem que ser de acordo com a cultura e o hábito dessa população. Ela tem que nutrir essas pessoas de acordo com a necessidade dela, de acordo com a fase da vida. Bom, então ela tem que ser completamente adequada, tem que ser produzido por um sistema sustentável, certo? Então, quando eu estou falando que uma pessoa está em segurança alimentar e nutricional, ela tem essa segurança, quer dizer que ela tem acesso regular e permanente a alimentos de qualidade, em quantidade suficiente e sem a iminência de sofrer restrição num futuro próximo, tá? Já se essa pessoa tiver insegurança alimentar leve, ela tem esses alimentos, mas ela não tem essa segurança de que num futuro próximo ela ainda vai ter, ok? Então aqui ela tem uma preocupação ou uma incerteza sobre a disponibilidade de alimentos amanhã. A insegurança alimentar moderada, né, é uma redução quantitativa dos alimentos. Então ela diminui a quantidade que ela come, porque ela está em insegurança, ela não tem a quantidade, ou então ela vai romper os padrões, ela vai comer algo que não está de acordo com o padrão por conta dessa falta de alimentos, tá? Entre os adultos. E a insegurança alimentar grave é essa mesma coisa, mas quando atinge também crianças, ok? Ou também quando existe a fome, realmente a privação de alimentos, tá? Então aqui a gente tem um gráfico, né? A segurança alimentar, ela melhorou no Brasil, certo? Então, o Brasil saiu do mapa da fome, né? Que mostra os países que... Bom, quer dizer que o Brasil tem uma quantidade pequena de pessoas que estão em insegurança alimentar e nutricional, ok? Se eu não me engano, é por volta de 3%, não lembro mais do percentual, mas se vocês quiserem, pesquisem aí, mapa da fome e vê a quantidade certinha, tá? O percentual. Bom, mas, então, a gente teve uma melhora na segurança alimentar no Brasil,
Mas ultimamente, por conta da situação política e econômica, é muito provável que o Brasil volte para o mapa da fome, tá? O que fez com que o Brasil saísse do mapa da fome foi as políticas públicas. Então, o Bolsa Família ajudou muito, né? Essa transferência de renda ajuda muito. E a gente sabe que teve um grande corte, principalmente em políticas assistenciais. Então, é provável que o Brasil esteja voltando para o mapa da fome, tá? Vamos prestar atenção nas próximas pesquisas para acompanhar. Bom, né, então aqui a gente tem que na zona rural é onde tem menor insegurança alimentar, ok? Então a barrinha azul é de segurança alimentar. Então, comparando a zona urbana com a rural, a zona urbana tem mais segurança. Aqui nos diferentes estados, né, onde tem maior insegurança alimentar e nutricional é no norte e nordeste, tá? No sul, sudeste são as regiões mais ricas, então tem menor insegurança alimentar, menor essa prevalência. Ok, gente, concluímos. Vocês têm dúvidas, comentários? Querem conversar comigo, com os colegas? Então, vou fazer uma live quarta-feira, 8h30 da noite, tá? Que seria o último momento aí da nossa aula. Então, para acessar a live, é só clicar nesse link aqui. E aí a gente tira as dúvidas. Comentem aí se vocês têm dúvidas, se vocês estão gostando, ok? Deixem um feedback para mim, para eu saber se está tudo bem, ok? Obrigada, bons estudos, boa semana para vocês. Não deixem de fazer os exercícios de pré e pós-aula, tá, gente? Muito importante, tô monitorando também desafio nota máxima. Em breve aí vou começar a mandar mensagem para quem ainda não fez o simulado diagnóstico, hein? Então façam antes de eu mandar essa mensagem, tá bom? Um beijo, um abraço.